minha central de idiomas! No vídeo de hoje, em uma reviravolta épica, uma cápsula do tempo em Springfield desencadeia o retorno de Bender ao passado, alterando o século 31. Prepare-se para risadas e aventuras, enquanto Futurama se encontra com os Simpsons nesta emocionante jornada. No início do episódio, vemos o diretor Skinner explicando aos alunos que eles terão a chance de contribuir com algo para a cápsula de Springfield, onde a caixa ficará adormecida até o século 31. Então, Chalmers aparece e reclama por Skinner estar demorando demais com a explicação. Depois, os alunos começam a colocar as coisas que querem dentro da caixa. Quando chega a vez do Bart, o diretor duvida que ele tenha levado algo, e isso o deixa ofendido, pois tinha levado um sanduíche que ele faz questão de rechear um pouco mais antes de colocar dentro da cápsula. Na cerimônia oficial, o presidente da cidade faz seu discurso, explicando quando a cápsula será aberta. Mas antes de colocarem a cápsula, eles veem que no túmulo há resíduos de alguma fábrica. Mesmo assim, seguem enterrando a cápsula ali mesmo. E para encerrar o momento, Lisa toca jazz com uma banda, mas a apresentação não dura nada, já que começa a cair uma tempestade muito forte e todos vão embora. Enquanto a família Simpsons assiste ao jornal, que fala sobre a tempestade de raios que está acontecendo na cidade, de repente, eles escutam um barulho de um raio caído. Mas o barulho é bem diferente do que o normal. E do lado de fora da casa, vemos um impacto na terra de algo que caiu. Em seguida, vemos algumas pegadas indo até a casa dos Simpsons. Já no quarto, Homer e Marge estão na cama. Quando, de repente, Marge acorda e diz a Homer que acredita ter alguém no andar de baixo. Então, Homer chama Bart e os dois começam a descer e caminhar pela casa até irem ao porão. Ao abrirem a porta e escutarem um barulho, Homer acha que o melhor seria mandar o cachorro para lá. Porém, seu plano não dá muito certo e ele tenta mandar Bart, mas também não dá certo. Com isso, Homer tem a ideia de montar uma armadilha e usa Bart como isca. Quando uma criatura aparece e começa a olhar Bart, ele desiste depois de ver uma cerveja e pegar para beber. Nesse momento, Homer aparece e bate na criatura, impedindo-a de pegar sua cerveja. Com isso, vemos que a criatura é, na verdade, um robô. Depois de um comentário de Bart, Homer e o robô começam a brincar com Bart de bater nele, até que isso o faz cair. E Bart questiona quem seria o robô, e ele se apresenta como vindo do futuro e se chama Bender. Homer então pede uma prova e pergunta o que acontece com ele no futuro. Bender diz que ele morre, e com isso, Homer fica impressionado e decide levá-lo aos seus líderes. Na cena seguinte, vemos todos no bar do Moe, e Bender solta fogo ao beber a cerveja. Quando Moe pergunta para ele como ele irá pagar a bebida, Bender decide pagar consertando a máquina registradora de Moe, o que o deixa bastante satisfeito. Quando toca uma música, o disco acaba parando, o que faz Bender ficar triste. Nesse momento, Homer comenta sobre ele ser um robô e não ter emoções, mas questiona se ele não seria seu amigo, ao que Bender concorda. No fim, todos fazem um brinde por isso. No boliche, todos estão jogando, e na vez de Bender, ele acaba trapaceando, mas ninguém fica com raiva ou sequer questiona a atitude dele, e ainda comemoram. Depois, na casa de Homer, Bender e Homer estão dormindo no sofá, até que chegam Bart e Lisa, que começam a comentar sobre os dois serem bastante parecidos. Bart até faz um desenho sobre como poderia ter sido a inspiração para que Bender fosse criado, sendo baseado em Homer. Enquanto os dois no sofá acabam acordando, Lisa comenta sobre não acreditar que Bender tenha vindo do futuro, já que a tecnologia de hoje estava bastante avançada. Bender não gosta muito e questiona se os robôs da atualidade são capazes de fazer as coisas que ele pode e faz uma demonstração. Em outra cena, Lisa leva Bender até o professor Frink e diz que o robô garante que veio do futuro, enquanto Bender ainda está tentando convencer que os robôs de hoje não sabem fazer metade das coisas que ele faz. O professor Frink admite que os robôs de hoje não sabem fazer aquelas coisas que ele está mostrando, pois diz que não há necessidade nenhuma em fazer aquilo. Em seguida, ele questiona por que Bender estava ali e qual era a sua missão. Bender responde que não se lembra de sua missão e após o professor mexer no robô e religá-lo, Bender se lembra de sua missão, que era a de matar Homer Simpson. Nesse momento, Homer aparece na porta e Bender mostra todas as suas armas para ele. Então, Bender começa a ir para cima do Homer com todas as suas armas, mas depois do Homer dizer que eles jogaram boliche juntos, isso faz Bender guardar todas as suas armas e começar a dizer que não poderia fazer aquilo. Depois de conversar com Lisa, Bender começa a se tremer até que vemos uma aparição da Turanga Leela, que questiona se Bender já havia cumprido sua missão de matar Homer Simpson. O robô avisa que sim, mas Leela sabe que é mentira, pois ali no futuro, as criaturas que Homer produziu ainda estavam se multiplicando. Então Lisa se intromete e pergunta o porquê de eles quererem matar seu pai.
Nesse momento, o professor Frink do futuro avisa que Homer precisa ser destruído imediatamente, pois a Nova York está sendo destruída por criaturas que têm o DNA dele. E o professor diz que aparentemente aquela missão foi cruel demais para um simples robô e assim manda que Lila cuide disso. Então, Leela, Philip e o professor são transportados para o passado através de Bender. E com isso, Leela já chega apontando a arma para Homer, mas Bender acaba fazendo uma gracinha, e no fim é ele quem é acertado. Então os professores decidem se unir e até usar Lisa em seu plano. A primeira coisa que o professor pede é para que Lila explore como era aquele passado e descubra tudo sobre os jogos Frive. Homer começa a passear com todos do futuro e vai explicando sobre os jogos até que chegam em sua casa. E Homer apresenta a todos para Marge. Ela só consegue pensar que não deveria falar sobre o olho da Lila, enquanto Lila se segura para não falar do cabelo de Marge, mas acabam trocando algum comentário sem querer. No laboratório, enquanto estão organizando as coisas, Lisa pergunta como eles foram parar ali e se foi por causa de uma máquina do tempo. Mas o professor dá uma explicação enorme, dizendo que máquinas do tempo são praticamente impossíveis. Depois de ser questionado sobre como Bender foi transportado, o professor diz que foi a máquina do tempo. E Lisa ia questionar sobre isso, mas o professor do futuro a interrompe. No sofá, Bender e Homer estão dormindo enquanto todos os outros os olham. Até que a porta se abre com os professores e Lisa chegando, e o professor avisa que o DNA das criaturas está destruindo o futuro, só metade é de Homer e a outra metade é de outra pessoa. Então eles poderiam matar essa outra pessoa e descobrem que é Marge. O professor avisa que não precisam matá-la, mas sim apenas um de seus filhos que tenha criado os coelhos assassinos. Em seguida, eles veem uma notícia na TV onde falam sobre a metamorfose que os coelhos estão sofrendo e descobrem que quem criou essas criaturas foi Bart. O professor faz um questionamento sobre como um simples garoto pode ter sido capaz de destruir o futuro. Nesse momento, Bart explica que quando jogou o sanduíche na cápsula do tempo e que lá dentro deve ter ocorrido uma mutação que ocasionou tudo aquilo. E por fim, ele tira como lição que nunca se deve jogar um sanduíche em uma cápsula. E a Lisa diz que o que eles precisam fazer é desenterrar a cápsula do tempo. Quando eles chegam ao local da cápsula do tempo, Bender começa a usar laser para quebrar o concreto e então o zelador Willie aparece dizendo que eles não poderiam fazer aquilo. Com isso, Bender mostra como está a situação do futuro e quando o professor vê um gerador e começa a explicar, antes de conseguir terminar, todos são teletransportados para o futuro. Quando olham ao redor, veem tudo destruído. Marge começa a contar onde estão e depois percebe que Maggie ficou no passado junto com Bender, que se transforma em um cavalinho para carregá-la pelos lugares. No futuro, Homer começa a atacar as criaturas de Bart e estrangula uma por uma, até que ele acaba pegando Bart e não consegue acreditar que ele é realmente seu filho. Enquanto tenta estrangulá-lo, Marge aparece para impedir. Em seguida, ela vai até o professor do futuro e pede para que ele os tire daquele futuro, pois era a pior opção de onde eles poderiam estar, já que não tinham Maggie junto com eles. Então, o professor explica que eles só poderão voltar quando o gerador estiver funcionando. E com isso, Marge comenta sobre Homer trabalhar em uma usina nuclear e que isso poderia ser útil. Homer é questionado se é bom em seu trabalho, e ele explica que ficou em primeiro lugar como sendo uma piada. Com isso, o professor decide deixá-lo à frente enquanto os outros possam se acertar fazendo orações aos seus deuses. Então Lisa questiona sobre desistirem sem nem ao menos tentar, e todos começam a se justificar, mas Lisa insiste. E o professor começa a dizer que, para que eles consigam eliminar todas as criaturas, precisariam juntar todos eles e mandá-los para o espaço. Lisa pede para que deixe isso com ela, pois se tinha uma coisa que ela sabia fazer, era manipular Bart. Ela mostra um exemplo dela fazendo exatamente isso, e com isso até mesmo Homer acaba sendo manipulado. Enquanto isso, Maggie está assistindo junto com Bender uma corrida de cavalos, e ao apostar em um cavalo, o robô manipula a corrida. Lisa chega junto com Bart em uma aeronave, e Lisa conta uma mentira para as criaturas dizendo que possui chocolate no Madison Cube Garden. Todas as criaturas vão correndo e até voando para lá. Ao chegar, Lisa começa a tocar seu trompete com um som que não agrada em nada a eles. Assim, todos acabam sendo presos em uma grande cabine e são levados para o espaço e jogados lá. Bart comenta sobre estarem comemorando a morte de vários filhos seus, e assim, eles comemoram ainda mais. Então as coisas parecem estar normais em Nova York, e o gerador volta a funcionar. A família volta para o passado através do Bender, e ainda ganham uma foto dele. Marge vai ao encontro de Maggie e percebe que ela não era trocada há um bom tempo. Nesse momento, Bender pega Maggie e vai trocá-la, pois a fralda estava recheada com o dinheiro que eles ganharam da aposta. Depois, Bender volta para a sala e começa a se despedir,
Mas quando Lisa pergunta como ele irá voltar ao passado, ele explica que será a moda antiga e se desliga. Em seguida, Homer leva o robô para o porão e mais tarde ele volta e dá cerveja ao robô, que o agradece. E no fim do episódio, vemos que os filhos do Bart todos foram parar em outra atmosfera. E a mulher reclama com o marido por ele não ter fechado o local. O homem conta que aquelas criaturas eram deliciosas e com isso eles recebem visitantes. A mulher começa a chorar, dizendo que não aguenta mais essa situação. E o homem pede para que um dos visitantes vá consolá-la.